Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar um pouquinho em Hebreus, no capítulo 10, no verso 17, onde Jesus diz assim, e acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Um pouquinho antes também, no verso 8, no capítulo 8, verso 12, ele diz também: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. 600 anos antes do autor de Hebreu, o profeta Jeremias também já falava isso. No verso 31, no capítulo 31, verso 34, ele diz: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. O que eu queria falar hoje é muito sério. E é em cima de um testemunho que aconteceu hoje de manhã. Eu fui entregar uma cesta básica hoje, a pessoa foi retirá-la no escritório, eu estava com o Eliel, e aí veio a moça que vem mensalmente, né, no nosso projeto de cesta básica, e ela trouxe o irmão dela. E aí a gente estava batendo papo, e aí eu fui usado aí por Deus para falar com ele. E eu estava falando exatamente isso sem saber da vida dele. Eu falei: olha, Deus não importa, o mundo te condena, Deus não te condena. O mundo te sacrifica, te condena, mesmo que você saiu da prisão, o mundo vai te condenar, vai te falar: olha, você é um ex-presidiário. Mas para Deus, ele não se lembra mais do teu passado, dos teus pecados, das suas iniquidades. E aí a moça vira e fala: ele saiu dia 18, ele saiu da prisão agora. E aí eu perguntei para ele que dia que ele tinha saído da prisão, e ele saiu no dia 18. Tem 10 dias que esse rapaz estava na rua. E o que Deus me levou a falar com ele é que eu queria trazer com vocês hoje. Quando Jesus Cristo pega Maria Madalena, que é aquela prostituta e a pecadora, e eu sempre falei isso aqui, né, na igreja, e o pecado do adultério, da prostituição, era a morte por apedrejamento. Você imagina a pessoa ser apedrejada até a morte. O quão dolorido, o quão ruim era. E aí levam ela para Jesus, e Jesus abaixa, começa a escrever na areia, e aí ele fala assim, que atire a primeira pedra. Esse verso é muito conhecido, mas as pessoas não estão entendendo esse verso, não colocam em prática esse verso. E atire a primeira pedra aquele que nunca errou. E Jesus Cristo fala, ele é tremendo, né? E nem olha para frente, e aí ele fala assim: cadê os que te acusaram? Cadê? Onde estão, né, os seus acusadores? E ele vira para ela e ele não esculacha ela. Ele fala assim: vai, não peques mais. Diferente da gente, né, que quando um amigo nosso erra e a gente dá o perdão, vamos falar sem hipocrisia, a gente não vem acompanhado de um esculacho, um sermão. Olha, mas você nunca mais vai fazer isso, porque você fez isso, machucou assim, assim. A gente fala um caminhão de coisa. Enquanto Jesus Cristo falou: vá e não peques mais. Então a gente precisa entender de uma vez por todas que as nossas iniquidades, os nossos pecados são perdoados. Deus te vê uma nova pessoa daqui para frente. A palavra diz que dos teus pecados ele não se lembra mais. Olha que coisa linda. Lógico, você precisa se arrepender dos teus pecados. Você precisa ter a consciência dele, confessar e se arrepender verdadeiramente. Mas o que eu quero dizer para você hoje é assim: o mundo te chama pelo teu pecado. As pessoas te falam pelo teu pecado. Então, um presidiário para o mundo vai ser sempre um ex-presidiário. Uma prostituta para o mundo vai ser sempre uma ex-prostituta. Para Jesus Cristo, para Deus, você sempre vai ser o filho querido. É essa a diferença. E você quer ver uma coisa?
Imagina um crime cometido na época, a gente precisa entender o contexto da época, e Jesus foi condenado à cruz de morte. E Barrabás foi condenado à cruz, à morte de cruz. Cruz de morte é boa, né? Me perdoe. A morte de cruz. Era um crime, né, hediondo nos dias de hoje. Condenação, morte na cruz. Sabe o que Jesus Cristo fazia? Curavam os leprosos, os cegos, os doentes. Ele só fez o bem, multiplicou pão, ensinou o amor, ensinou o Pai Nosso. Foi o único que passou aqui na terra sem pecar. E Barrabás era o pior dos bandidos. Então você imagina essa cena, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Barrabás, o pior dos bandidos, o bandidaço. Jesus Cristo, um homem inocente. Além de ser inocente, só fazia o bem. Como naquela época poderia liberar uma pessoa, e Pilatos lavou as mãos, o povo queria decidir. Sabe quem o povo gritou? Liberte Barrabás. Liberte o bandido e mate o justo. Você entende o que o povo faz? Liberte o bandido. Traz liberdade para o bandido e leve à morte o santo. Leve à morte o que não peca. Leve à morte o que faz o bem. Leve à morte aquele que faz o milagre. Deixa eu te falar uma coisa. Qual que é a diferença da tua vida? E é isso que você precisa entender. E não nos comparando com Jesus, longe disso, obviamente, mas veja bem, quando você peca, sabe o que a vida vai lembrar de você? Do teu pecado. Sabe que Deus vai lembrar de você? Dos teus pecados, não te lembro mais. Das suas iniquidades, eu não me lembro mais. Consegue entender isso? Você consegue entender que você nunca vai agradar o mundo? Mas o mais importante é você agradar a Deus, porque na eternidade você vai estar com Deus. Sabe quem te chama pelo teu pecado? O mundo, Satanás. Sabe o que a Bíblia aqui diz? Que Deus te chama? Pelo seu nome. E sabe aonde? No ventre da sua mãe. Está escrito aqui, ó. No manual. Eu costumo brincar que a Bíblia é o manual do fabricante. Aqui tem tudo como você vai ser. Você deve ser um bom pai, um bom filho, um bom marido, um bom empregado, um bom patrão. Está tudo aqui. Neste manual. Só que a vida já nos diz. O profeta Jeremias, 600 anos, 630 a 580 anos antes de Cristo, ele diz que Deus diz que seu pecado está perdoado. Não vai te julgar. Ele vai simplesmente, se você se arrepender, ele vai falar, nem me lembro mais. Sabe o que eu falei para esse rapaz hoje? O olho dele encheu de lágrimas. Falei para ele assim, querido, eu não quero saber o que você fez. Você sabe por que eu não quero saber o que você fez? Porque Deus não quer saber. Se Deus não quer saber, muito menos eu. Não importa se você fez furto, se você fez roubo, se você matou. Você já pagou para a justiça? Ou você saiu, né, nessa saidinha e não voltou mais? Ele falou, não, eu paguei. Eu falei, você cumpriu a sua pena? Ele falou, cumpri. Pronto. Na lei dos homens está pago. Você consegue entender isso? Ele já não deve nada. Só que você consegue entender que muitas vezes as pessoas vão falar, você é um ex-presidiário? Você consegue entender que quando pegar a ficha e ver que ele teve uma prisão, esse rapaz talvez não consiga emprego? E é assim, você não precisa ir para uma prisão, um presídio, para o mundo fazer isso contigo. O que eu queria te falar hoje é isso. Que às vezes o mundo faz isso com uma atitude sua errada. Aquela vacilada que todos nós damos. Aqueles 2 minutos de bobeira. Aquele sim que você falou quando devia ser não. Aquele, é só isso aqui, é rapidinho e não foi.
O importante é você se arrepender, pedir perdão. Porque Deus não te lembra e não se lembra dos teus pecados. Você consegue entender quanta bênção é isso? Como hoje você vai sair daqui livre desse peso dos teus erros? Agora não fica feliz achando que você não vai errar mais. A Bíblia diz que nós somos pecadores. Então nós vamos errar de novo. Quanto menos errar, melhor é. A vida é um eterno aprendizado. Mas com Jesus é mais fácil. A gente não carrega o peso da culpa, o peso do pecado, o peso do erro. Sabe o que eu falei para ele? Você cometeu um crime, ok? Está aqui. Você se arrependeu verdadeiramente. Sabe o que Jesus faz? Ele rasga. Só que na lei dos homens, se você cometeu o crime aqui, você vai pagar a pena. Ele ficou preso. Sabe o que acontece com o teu pecado? Ele tem consequência. Aí as pessoas correm para Deus e acham que não vai ter a consequência. Não! Dos teus pecados eu não me lembro mais. Mas você vai pagar a consequência do teu erro. Simples assim. Mas Deus, eu falo que Deus é tão lindo, que sabe o que ele diz? Que onde abundou o pecado, ou seja, onde você só pecava, a palavra diz que superabundará a graça. A graça de Deus vai inundar a minha vida e a tua vida. Ela inunda a minha vida e a tua vida para te trazer livre de vício, livre da prisão espiritual. Você é livre. O preço já foi pago na cruz. Então, se as pessoas te jogam na cara os teus erros, você fala, valeu, muda a conduta. Porque quando a pessoa te joga na cara os teus erros, sabe o que você faz? Aquilo te dói e você não consegue digerir aquilo, você fica lembrando. E aí vem o inimigo, a oportunidade, a vida, e começa a te jogar na cara. Você não tem mais jeito mesmo. Eu igual falei para esse rapaz, as pessoas vão falar, você não tem mais jeito. O negócio é que você vai acabar voltando para o crime, você é fraco. Deixa eu falar uma coisa, duas coisas para você entender. Primeiro, sabe quem é usado para falar para você? Quem é próximo. Porque se quem você não conhece falar alguma coisa para você, você vai dar um murro, você vai brigar, você vai fazer o que for, vira as costas e vai embora, não vai te afetar. É quem você ama que vai soltar palavras desse tipo. Só que você tem que conhecer um pouco a Bíblia. A palavra diz que a nossa briga não é contra a carne, é contra principados e potestades. Então não é a pessoa que está te falando. Entenda isso. Não fique bravo com a pessoa. Quando alguém for te jogar na cara o teu erro, sabe o que você faz? Lê esse verso para ela. Pega no teu celular, grava aí a Bíblia no teu celular e diz assim, deixa eu te falar, Romanos 10, 17. Dos meus pecados e das minhas iniquidades, Deus não se lembra mais. Se você quer se lembrar de mim pelo meu erro, parabéns, valeu, fica aí. Deus não se lembra de mim pelo meu erro. Os meus erros foram perdoados. Você consegue entender isso? Então, o que eu queria te falar hoje é para você não só entender isso, mas viver isso. Então, se você está sofrendo isso na tua vida hoje, eu não sei porque eu estou te falando isso, mas Deus sabe. Se você está sendo perseguido por más conduta sua, lê essa parte de Romano para a pessoa e relaxa. O que importa é a tua consciência. O que importa é o que Deus acha de você. Fala para a pessoa, valeu. Continua aí firme. É assim que você pensa de mim? Deus te abençoe. Abençoa a vida da pessoa, vira as costas, mas não deixa isso te afetar. Onde abundou o teu pecado, superabunda a graça de Deus na tua vida. Amém?